Bom, pessoal, então a gente vai repassar aqui, né, a parte que ficou pra gente finalizar a disciplina, que é projeção de vetores. Projeção de vetores a gente tem como simulação dentro de um plano em 2 dimensões, onde nós temos aqui nossas abscissas e ordenadas, e que nós temos dentro desse plano cartesiano 2 vetores, U e V quaisquer, tá? Então, a gente trabalha com esses 2 vetores, sendo que esses vetores em particulares, eles podem estar em 3 dimensões, mas eu tenho propriedade para trabalhar apenas projeção de um vetor sobre o outro, por isso que a gente trata como sendo pertencente a um espaço R2, tá? Então, a gente tem 2 categorias, eu posso ter projeção de um vetor sobre o outro. Se eu tenho, por exemplo, projeção do vetor U sobre o vetor V, eu tenho essa classificação. Então, a gente denota como sendo o vetor U escalar o vetor V, ou seja, esse produto escalar me resulta em um número real, dividido pelo produto escalar do vetor V vezes o vetor V, multiplicado ainda aqui externamente o vetor V. Então, essa é a projeção do vetor U sobre o vetor V, tá? E nós podemos ter o inverso também. Então, eu posso ter a outra projeção que é do vetor V sobre o vetor U. E essa projeção se dá pelo vetor V escalar o vetor U dividido pelo vetor U escalar vetor U vezes o vetor U. Então, veja, sempre quando a minha projeção sugerir um vetor específico, o meu primeiro fator multiplicativo vai ser ele, o restante eu vou simplesmente multiplicar pelo vetor que está sobre essa projeção. E assim é o de V e o de U, tá? Sucessivamente. Então, eu tenho essas 2 categorias. Se vetor U, projeção de U sobre V, ou se vetor V, projeção de U, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aqui para a gente calcular essas projeções. Eu tenho que o primeiro exemplo vai ser dado pela seguinte projeção. Dados os vetores V, esse vetor ele já está em 3 dimensões. Tem componentes I2, J3 e K4. Sobre o vetor U, que tem componentes 1, menos 1 e 0. Então, vou determinar a projeção do vetor V sobre o vetor U. Então, a fórmula que eu vou utilizar vai ser a seguinte. Projeção do vetor V sobre o vetor U. E isso me dá que eu vou utilizar V escalar U dividido por U escalar U de novo, vezes U aqui externo posterior a esses produtos escalares. Então, eu vou começar aqui, com essa projeção do vetor V sobre o vetor U, vai ser dado por meu vetor V, ele é 2, 3 e 4, escalar o vetor U, que é 1, menos 1 e 0, certo? Dividido pelo vetor U, que é 1, menos 1 e 0, escalar o vetor U, 1, menos 1 e 0, vezes ainda, né, escalar externamente, 1, menos 1 e 0. Então, nós vamos resolver o que está aqui dentro para fazer o que está escalando aqui. Então, nós temos que a projeção do vetor V sobre o vetor U vai ser dado por... Vamos começar aqui a distributiva. Nós temos 2 vezes 1, vai ser dado por 2. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 vezes 0, 0. Dividido por
1 vezes 1 é 1, menos 1 vezes menos 1, mais 1, 0 vezes 0, 0. Então, eu vou fechar aqui e escalar ainda o vetor u, que é 1, menos 1 e 0. Isso tudo vai ser dado por 2 menos 3, eu vou ter menos 1, dividido por 2, que vai escalar 1, menos 1 e 0. Então, no final disso tudo, nós vamos ter que a projeção do vetor v sobre o vetor u, ela vai ser dada por menos meio vezes 1, eu vou ter menos meio, vírgula. Menos meio vezes menos 1 vai ser meio positivo. Meio vezes 0 vai ser 0. Então, tá aqui as minhas componentes projeção. Eu tenho menos meio, meio e 0 da projeção do vetor v sobre o vetor u. Num segundo exemplo que eu vou passar aqui com vocês, nós vamos ter... É o exemplo 40, na verdade, do nosso livro do Hibbeler, tá? Vou colocar aqui o exemplo 40. Ele é lá da página 70, tá? E em que ele fala o seguinte, ele deu dois vetores, u dado por 3, 0 e 1, e um vetor v dado por menos 2, 1 e 2. E pediu para calcular ambas as projeções, u sobre v e v sobre u. Então, nós vamos começar primeiro com a projeção do vetor u sobre o vetor v, tá? Então, se eu tenho a projeção do vetor u sobre v, nós vamos ter a seguinte formulação. U escalar v dividido por v vezes v, isso tudo aqui multiplicado pelo vetor v, certo? Então, nós vamos ter aqui, olha só, que a projeção do vetor u sobre o vetor v vai ser dado por quem? Quem é o nosso vetor u? É 3, 0, 1, escalar menos 2, 1 e 2, dividido por menos 2, 1, 2, escalar menos 2, 1 e 2, vezes ainda aqui externamente, menos 2, 1 e 2, tá? Então, a gente vai fazer aqui essa distributiva para a gente determinar qual é essas componentes, né? Esses pontos de projeção. Então, 3 vezes menos 2 vai ser menos 6, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 2 é 2, então, mais 2, dividido por menos 2 vezes menos 2 vai ser 4 positivo, mais 1 vezes 1 é 1, mais 4 positivo de 2 vezes 2. Escalar menos 2, 1 e 2, certo? Então, eu vou ter aqui que o vetor projeção de u sobre v, eu vou ter menos 6 com mais 2, eu vou ter menos 4, que divide 4 mais 4, 8, mais 1 sobre 9. Multiplicado ainda por menos 2, 1 e 2. Nós vamos ter esse produto final como sendo o quê? 12 sobre 9, menos 6 sobre 9, certo? E menos 12 sobre 9. Eu posso simplificar? Poderia, a gente pode simplificar tudo por 3, ou simplesmente deixar dessa forma, tá? E aí fica a critério de vocês. Só pra gente dar uma conferida aqui, então, eu tenho menos 6, 0, 1 vezes 2, mais 2. Ok. Aqui eu tenho menos 4 e não menos 6. Só dar uma recapitulada aqui. Menos 4. Então, nós vamos ter aqui, ó, como vetor projeção final, ao invés de ser 12, vai ser 8 positivo sobre 9, menos 4 sobre 9, e aqui menos 8 sobre 9. Então, a gente pode simplificar tudo por 2, né? A gente pode ter que esse vetor projeção final simplificado vai ser
4 sobre... na verdade não dá pra eu simplificar, né, por 2. Então, esse vai ser o produto final da projeção do vetor U sobre o vetor V, tá? E a outra característica que nós podemos fazer é a projeção do vetor V sobre o vetor U. E aí, nós vamos calcular por meio de quem? Vetor V escalar o vetor U, dividido pelo vetor U, escalar U, vezes o vetor U externamente aqui. Então, vamos lá. Nós temos que essa projeção do vetor V sobre U vai ser dado por... Nosso vetor V, ele é menos 2, 1 e 2. Escalar o vetor U, que é 3, 0 e 1, dividido por 3, 0 e 1, escalar 3, 0 e 1, escalar ainda pelo vetor U aqui externamente. Então, nós temos aqui esse produto que nós vamos calcular por a projeção do vetor V sobre o vetor U vai ser dada por menos 2 vezes 3, nós vamos ter menos 6. 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 mais 2. Dividido por 3 vezes 3 é 9, 0 vezes 0 e 1 vezes 1. Então, vai ser mais 1. Escalar 3, 0 e 1. Então, nós vamos ter menos 6 com mais 2, menos 4, dividido por 10. Menos 4 dividido por 10, escalar ainda 3, 0 e 1. A projeção final do nosso vetor V sobre o vetor U será menos 4 vezes 3, então, nós vamos ter menos 12 sobre 10, 0 e menos 4 sobre 10. Aqui sim dá pra gente simplificar por 2, né? Ambas as duas componentes. Então, eu vou ter menos 6 sobre 5 e menos 2 sobre 5 como projeção final desses vetores, certo?